Inflação de 3 dígitos, moeda em colapso, pessoas comprando dólar na rua para proteger o salário do mês. A Argentina virou sinônimo de crise, mas isso não aconteceu do nada e também não está mais no mesmo ponto. Eu sou Marcos Praça, analista da Zero Market Brasil, e hoje a gente vai destrinchar um dos colapsos econômicos mais emblemáticos da América Latina. Você vai entender o que levou a Argentina ao fundo do poço, mas principalmente o que está mudando agora e o que isso nos ensina sobre política, mercado e confiança. No início do século XX, a Argentina era vista como um país de primeiro mundo. Buenos Aires era chamada de Paris da América do Sul. O país exportava carne, trigo, couro e atraía imigrantes da Europa com promessas de progresso. Tinha um dos maiores PIBs per capita do planeta. Mas essa ascensão foi interrompida por um padrão que se repetiu por décadas: estatismo excessivo, populismo fiscal, instabilidade política e quebra de contratos. Vieram os anos 50, 60, 70 e o ciclo de desconfiança só aumentou. O Estado crescia demais, os gastos explodiam, a moeda mudava de nome, mas perdia valor do mesmo jeito. Na prática, a economia argentina passou a operar na base do improviso. Para tapar buracos fiscais, governos passaram a imprimir dinheiro sem lastro. E como era de se esperar, a inflação virou parte da cultura. Para você ter uma ideia, desde 1970, a Argentina já teve mais de 10 planos econômicos diferentes. Nenhum deu certo por muito tempo. E nos últimos anos, o peso argentino virou quase que irrelevante. O dólar passou a ser usado como unidade informal de conta. Muitos contratos, como aluguel, compra de carro e até plano de saúde, são fixados em dólar. Em 2023, a inflação anual chegou a ultrapassar 250%, um dos índices mais altos do mundo. Agora, pensa no argentino comum. Você recebe o seu salário e em 2 semanas ele vale 30% a menos. O que você faz? Corre pro mercado, troca por dólar, gasta tudo antes que fique mais caro. A economia entra no modo sobrevivência, o consumo trava, o crédito desaparece, o planejamento morre. E como sempre, quem mais sofre é quem tem menos. A pobreza explodiu, o mercado informal virou regra e a classe média praticamente desapareceu. Com tudo isso em colapso, a população decidiu apostar no não político. Em 2023, elegeu Javier Milei, economista libertário que se apresentou como ruptura total do modelo anterior. E logo no primeiro discurso como presidente, Milei deixou claro: não há plata. Então, começou com uma sequência de medidas drásticas. Cortes profundos em ministérios estatais, fim dos subsídios históricos em transportes e energias, pensão de obras públicas e congelamento de repasses e a extinção do uso da emissão monetária para cobrir déficits. Milei não chegou prometendo milagre. Ele prometeu ajuste. Os primeiros meses foram duros, com queda brusca na atividade econômica, mas os indicadores começaram a reagir. Superávit fiscal primário nos primeiros meses de 2024, algo inédito há mais de 10 anos. A inflação, que estava em queda descontrolada, teve o primeiro mês de deflação. O dólar paralelo estabilizou. O risco país caiu, refletindo a mudança na percepção dos investidores. E até mesmo o Banco Central cortou os juros pela primeira vez em muito tempo. Esses sinais não significam que o problema está resolvido, mas indicam que, economicamente, a Argentina entrou em um novo ciclo. Economicamente falando, o diagnóstico parece claro: cortar gastos, restaurar equilíbrio fiscal, buscar credibilidade. Mas politicamente é outro jogo. As medidas são duras, impopulares, geram desgaste e exigem apoio institucional para continuar. A pergunta agora é: Milei vai conseguir sustentar essas reformas com o Congresso contra? E a sociedade aguenta o tranco no curto prazo? A economia até reage, mas sem estabilidade política, nenhum plano sobrevive. A primeira lição é: sem confiança, não existe moeda que resista. A segunda é que países não quebram da noite pro dia. Eles apodrecem aos poucos e aí colapsam de vez. Mas também mostra que o mercado reage a medidas reais. Quando o governo para de fingir que está tudo bem e começa a agir com transparência e responsabilidade, mesmo que com medidas impopulares, o investidor percebe. E sim, há oportunidades onde há risco, mas só para quem sabe o que está observando. A Argentina ainda está em crise, mas talvez pela primeira vez em muito tempo esteja indo na direção certa. Se você curte esse tipo de conteúdo com contexto, números e sem romantismo, já se inscreve no canal